Olá, veterinário! Olá, veterinária! Muito bem-vindo, muito bem-vinda à série de aquecimento do evento Segredo da Clínica Veterinária 200 mil, que acontece do dia 10 ao dia 16 de outubro. O evento Segredo da Clínica Veterinária 200 mil é um evento 100% online e 100% gratuito que vai te mostrar na prática como é possível ter uma clínica veterinária aí que fatura 200 mil reais. Mesmo que está começando agora, da absoluto zero, você já tem um tempo de clínica e o faturamento nunca chegou a 200 mil, se mora em cidade pequena, se mora em cidade grande, cheia de concorrentes, prostituindo o preço, esse evento é para você. E se você ainda não se inscreveu no evento, o link está na descrição do perfil. E enquanto a semana do evento, do dia 10 ao 16 de outubro, não chega, a gente faz esse esquenta. O que é esse esquenta, Clarice? São encontros ao vivo e gratuito, onde eu vou te mostrar, te ensinar na prática, abrir a cabeça para receber o tanto de informação que você vai receber lá do dia 10 ao dia 16. Então, hoje eu sou a Clarice e na VetClass de hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre como que clínicas veterinárias com menos de 2 anos de existência podem fazer para faturar 200 mil. E mesmo que você tenha um pouquinho mais de 2 anos, esse encontro, essa VetClass aqui hoje é para você. Então vamos entender, Clarice, o que são então as clínicas pequenas, por que ainda não estão faturando 200 mil, como é o melhor caminho para eu conseguir fazer com que elas possam faturar 200 mil. Vamos falar aí, vamos entender um pouquinho sobre isso? Bom, o primeiro ponto que eu tenho que entender é que se eu sou uma clínica veterinária que tenho menos de 2 anos, eu tenho uma baita oportunidade aí, porque eu consigo alinhar os processos com mais facilidade. Eu estou me posicionando, estou num processo ainda de posicionamento na minha cidade e região. Então eu consigo ainda já ir posicionando a minha empresa da forma correta, trabalhando os processos e a forma de atender, a forma de me posicionar, a forma de conduzir esse cliente de uma maneira que seja mais inteligente e interessante para mim, enquanto clínica veterinária. A gente tem que entender que todos os negócios, eles existem 3 fases para os negócios. É a fase do posicionamento e equilíbrio, a fase de aceleração de resultados e a fase de manutenção do negócio. A fase que a primeira... A internet deu uma titubeada, mas nós voltamos. Então vamos entender sobre isso. A gente tem que entender as 3 fases que todas as empresas passam. E quais são essas fases, Clarice? Clarice, tem mais uma Clarice aqui, meu bem? Não, tem só uma, mas a Clarice é louca, né? Deixa eu pegar um café, já que a gente ia tomar café, depois eu vou responder a caixinha de perguntas de vocês. Mas vamos tomar um cafezinho? Vai tomar um café aí, meu filho? Se não tomou, vamos tomar comigo? Então vamos entender as fases que a gente tem nas clínicas veterinárias, ou qualquer negócio, na verdade, né? Existem 3 fases. A primeira fase, que geralmente ela fica ali oscilando até os 5 anos, dependendo da empresa, até os 10 anos, sim, que é a fase de posicionamento e equilíbrio da empresa. Clarice, como funciona essa fase? Essa é a fase que a empresa está se entendendo enquanto empresa, está criando um posicionamento na cidade e região, está se posicionando com o objetivo que ela traçou, está começando a criar um equilíbrio na empresa. Seja equilíbrio financeiro, equilíbrio de posicionamento, equilíbrio de processos, equilíbrio do tipo de funcionário, do tipo de time que ela quer ter nessa clínica. Tudo isso é um tipo de equilíbrio, tá? Que ela tá criando aí nesses primeiros anos de fornecedor, de entender quem é o cliente dela, qual é o cliente que ela quer atender, né? Então ela tá criando aí esse equilíbrio, esse posicionamento enquanto clínica veterinária. A segunda fase é depois que eu conseguir me posicionar, me equilibrar enquanto clínica veterinária, o que eu vou fazer? Eu vou acelerar os resultados. E o que é acelerar esses resultados, Clarice? É correr para faturar, expandir, crescer. Isso geralmente acontece a partir dos 5, 10 anos, né? Dependendo do primeiro processo. Assim como medicina veterinária, 2 mais 2 nem sempre são 4, às vezes é 5, às vezes é 10, às vezes é 11, às vezes é 2 de novo. Então, cada negócio e cada gestor vai responder de uma forma a esses processos.
Então, quando eu tô acelerando resultados, é o momento que eu tô aí crescendo, acelerando, de repente focando para onde eu quero ir, abrindo novas empresas, né? Novas bases, ou em outras cidades, em outros bairros, em outros estados. Tô acelerando o resultado, tô crescendo. Tô lá, pau e pau. E a fase de manutenção é quando eu estou só mantendo a manutenção do processo. Aí são empresas de 30 anos, 20 anos, que já tem uma gestão eficiente, porque eu atendo alunos que têm 20 anos de casa e ainda não tem uma gestão eficiente, não conseguiram, estão eternamente no equilíbrio, ali tentando se equilibrar, nem conseguiram acelerar resultados. Então a gente tem esses três formatos, né? Essas três fases de uma empresa, de uma clínica veterinária. E o que acontece, meu bem? O que acontece? Acontece que uma empresa que tem menos de 2 anos, ela está nesta fase de posicionamento, de equilíbrio. E é muito natural que nesse começo, as clínicas veterinárias, elas queiram já partir assim, ó, de biquinho, né? Cair de biquinho já em querer acelerar resultado. E eu não tô dizendo que você não vai focar em acelerar resultado, que você não vai focar em vender mais. É óbvio que você vai. Só que nesse desespero de querer captar cliente, é muito comum que os donos de clínicas veterinárias confundam o processo de entender que iniciar uma clínica é também desenhar para onde eu quero ir. Porque o que é muito comum os clínicos, né? As donas de clínica fazem o seguinte: já que eu tô começando agora, nesse momento, minha filha, bota todo mundo para dentro, vai atendendo, baixa o preço, faz nome, faz parceria com ONG, faz não sei o quê. E aí depois, quando já tiver aí um equilíbrio, eu começo então a cobrar mais caro e tal, e selecionar meu cliente. Isso é um grande erro, mas é um baita de um grande erro. Por quê? Porque quando eu começo, ou depois eu faço logo, depois eu me arrumo, por quê? Porque quando eu começo desse jeito, sem saber para onde eu tô indo, sem direcionar como eu quero, sem parar para pensar estrategicamente sobre o meu posicionamento, como eu quero ser visto pelo cliente, eu começo a pegar qualquer tipo de cliente. E quando eu começo a pegar qualquer tipo de tutor, qualquer tipo de cliente, é natural que aconteça o desgaste físico e emocional acelerar. E o que acelera, meu filho, é o teu desgaste físico e emocional. Por quê? Porque aí você pega 2, 3, 4, 5 anos trabalhando, correndo, mais de 12 horas por dia no desespero de captar cliente, no desespero de atender emergência, de tentar não perder cliente. E aí você faz tudo isso para, no fim das contas, não ver a cor do dinheiro. E é por isso que o burnout, enfim, sei lá direito como é que se fala isso, ele é cada vez mais precoce na profissão. Porque as pessoas acabam abrindo clínica entendendo que eles têm que atender muito e atender todo mundo para poder ter um faturamento, para ter o retorno do investimento mais rápido, né? E aí ele acaba esquecendo de ser estratégico, de se posicionar estrategicamente, de vender menos e melhor. E vender menos e melhor é o que me faz gerar toda uma experiência do cliente, fazer ações extremamente estratégicas de venda. O filtro me entregando. Oh, desgraça. E aí quando eu começo a entender isso, começa a cair as fichinhas começam a cair. E eu quero saber aí de você que tá aqui comigo, quando você abriu a sua clínica veterinária, qual foi o primeiro pensamento? Agora a gente tem que faturar. Bora botar a gente aqui dentro. Fatura, não é verdade? Eu recebi alunos nessa última turma do Vet Winner agora, na turma 4 agora, já faz 1 mês e pouco já, 2 quase, que iniciou a nova turma, né? E aí parece que foi ontem. Que ele falou, antes de entrar, eles perguntaram: Clarice, a gente acabou de abrir a clínica e talvez a gente tenha que investir em outras coisas. Investir em, sei lá, material, alguma coisa. Só que para pensar. Se você vai acelerar para investir em material, quando que você vai investir em se posicionar da forma certa,
em vender do jeito certo, para a pessoa certa e na quantidade certa. Porque quando vocês estão investindo só em material e querendo colocar qualquer tipo de pessoa para dentro, aquele investimento acaba não fazendo sentido, porque tem que implorar para fazer um exame, tem que implorar para fazer um procedimento. Por quê? Porque você não foi estratégico no seu posicionamento, nos processos de atendimento de excelência, nos processos de fidelização e nas estratégias eficientes de captação de clientes. Quando eu não fui estratégico, eu não pensei em fazer do jeito certo, eu acabei atraindo um tipo de cliente que não me interessa. Aí começa a acontecer o desgaste de ter que implorar um exame, de atender aquele cliente chato que fica pedindo desconto, de ter cliente mala, enfim, né, que fica fazendo leilão de preços. E aí você não consegue mais converter as pessoas pelas redes, né? Até tem um efeito novidade, às vezes, dependendo do número de habitantes da cidade. E depois aquele tipo de cliente, aqueles clientes que vêm, acabam fazendo o quê? Escoando. Então, quando eu começo a ver que talvez eu cheguei com essa vibe de acelerar resultado, de comprar equipamento, melhor centro cirúrgico, a máquina da não sei da onde, eu começo a perceber que não vende. E aí eu começo a achar que a culpa é da cidade, a culpa é da cidade, a culpa é da cultura das pessoas, a culpa é do concorrente. Mas eu nunca parei para olhar para mim, para a forma que eu queria estrategicamente ser visto e ser posicionado. Ó, tá aí achando que aluno, acho que de quase todos os cursos do Veste Empreendedor, como um posicionamento bem feito muda todo um contexto. Exatamente. Então, quando eu começo a entender sobre isso, eu começo a entender que, talvez nesse momento é o momento de eu começar a pensar estrategicamente e não de sair correndo atendendo todo mundo. Porque às vezes, se você pensa estrategicamente, ao invés de atender 10 para faturar a mesma coisa, você atende 5 e fatura muito mais, porque você foi estratégico, você teve menos desgaste e atendeu o tipo de cliente que você gostaria de atender. E qual é a diferença, Clarice, das empresas que começaram correndo pro abraço para querer vender mais, para querer crescer mais, para o tipo de empresa que começou pensando estrategicamente, começou de repente já sendo um aluno VetWinner? Eu sou estratégica. Eu penso no que eu estou fazendo. Eu sei para onde eu estou indo e eu atraio o tipo de cliente que eu quero. Eu não saio somente focando na técnica. Eu não saio somente sendo um médico veterinário querendo atender pets. Eu acabo saindo, crescendo, sendo um médico veterinário, sendo um empreendedor que pensa estrategicamente no tipo de cliente que eu vou colocar aqui dentro e como eu vou fazer o quê? Conduzir esse cliente. Por quê? Porque trabalhou com maestria os pilares de uma clínica que fatura 200 mil. Primeira base de tudo, posicionamento. Tá aí a Xanda já dizendo que como muda todo o contexto. Me posicionei, tô começando a trabalhar o posicionamento da clínica veterinária. Eu venho com os pilares dessa clínica que são gestão, atendimento de excelência, fidelização e captação de clientes. Então, eu tenho aqui 4 pilares que são sustentados, que sustentam o meu faturamento, que vamos seguir o meu braço, de 200 mil. É ele que sustenta o meu faturamento e o meu crescimento, porque a base está sólida, o posicionamento inteligente. Então, quando eu comecei a pensar estrategicamente sobre isso, o meu jogo começa a mudar enquanto clínica veterinária, sem eu precisar ter 10, 20, 30 anos de clínica. Por quê? Porque eu fui estratégico. Eu pensei como um vet empreendedor. E mesmo que você não tenha clínica, que você seja domicílio, que você seja um funcionário de uma clínica, você tem a sua carreira e o seu CRMV para defender. Nós temos aqui na cidade algumas clínicas que têm veterinários contratados, várias delas. Só que não adianta. Você, veterinário, começa a atender a pessoa. Aí um cliente vem aqui e diz, nossa, a fulana foi lá em casa e foi muito legal o atendimento dela, seu domicílio. Ou, nossa, eu acabei não conseguindo vir aqui e fui lá na outra clínica. E que vet boa, que vet maravilhosa. Então, quando isso começa a acontecer, você está fazendo a sua carreira. Aí, independente do que tu for fazer no futuro, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Porque
estabilidade, segurança, que muito veterinário busca por ser contratado, elas não existem, elas são ilusórias. Se a clínica que você trabalha não pensa em tudo isso que a gente está conversando aqui, você não sabe qual é o futuro dela. E você não sabe se ela está valorizando seu trabalho a ponto de cobrar muito bem a sua consulta. Já tivemos aqui uma vet que, inclusive, cirurgiã, fez cirurgia, fez residência em Porto, maravilhosa, e ela namorava o dono de uma agropecuária. E aí ela trabalhava nessa agropecuária, enfim, e ele começou a querer fazer promoções no sentido, compre o plano do banho tosa e ganhe gratuitamente uma consulta com a veterinária. E isso desvaloriza completamente o médico veterinário. Completamente. É como se você fosse um brinde. Aí você faz uma faculdade de 6 anos, de sei lá quantos anos, se especializa para ser um brinde de um combo de banho e tosa. É isso que você quer? Então, quando o dono da clínica começa a fazer isso, ele já está desvalorizando você. E aí, no momento que você faz a consulta, de repente observa alguma situação, prescreve alguma coisa, pede alguns exames, ele não vai fazer, porque você é um brinde, lembra? Não é para ele gastar com você. Então, olha só o raciocínio e o posicionamento que o veterinário acaba tendo. E aí, quando você começa a ter esse posicionamento, você acha que você vai ser valorizado pelo cliente, que você vai ser visto como um médico veterinário de valor quando você é um brinde de um banho e tosa? Então, se eu sou uma funcionária, eu também tenho que começar a ter essa visão estratégica. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, as clínicas, os veterinários que faturam bem, que faturam alto, mesmo quando recém estão começando, eles têm esses pilares muito bem alinhados. Eles têm esse pensamento estratégico. Eles pensam em atender com qualidade e não em quantidade. Porque quem atende em quantidade, o que faz? Trabalha, trabalha, trabalha e não vê a cor do dinheiro. Então é isso que a gente começa a pensar. E por que é importante eu começar a pensar primeiramente no meu posicionamento? Como eu quero ser visto na cabeça dos meus clientes? Sabe por quê? Porque quando eu começo a pensar sobre isso, eu me posiciono estrategicamente do jeito que eu quero. Eu começo a ter clientes que me desejam pelo veterinário, pela clínica veterinária que eu sou. E eu trabalho menos e faturo mais. Eu não tenho cliente canseira que eu tenho que estar implorando o exame, implorando para seguir a prescrição. Não, porque o que eu digo sou lei. Porque eu trabalhei meu posicionamento, eu trabalhei a minha persona, eu escolhi o tipo de cliente que eu quero atender e eu desenhei os processos de atendimento de excelência e de fidelização. E se eu tenho uma clínica veterinária com menos de 2 anos, estou começando agora, eu já começo a desenhar esses processos. Quando eu vou agregando novos funcionários, agregando novos veterinários, o processo já está pronto. Então, para eu treinar este veterinário, esta recepcionista, este atendimento, é muito mais fácil, porque eu já desenhei o processo do meu atendimento de excelência. E qual é o benefício disso? Eu começo a faturar muito mais, eu começo a ter receita previsível, porque no meu processo eu desenhei que ele vai seguir a minha esteira de produtos. De a cada 10 clientes que entraram na minha esteira de produtos, 5 seguiram, são 5 pessoas que vão manter comprando comigo e que eu já sei quanto que eu vou faturar no mês que vem. E aí eu começo a ter clareza. Bom, Clarice, de 10 clientes que entram, que vêm como novos, 5 continuam comprando, quantos clientes eu preciso captar, converter para faturar 200 mil? Quais são os procedimentos, quais são os meus focos de venda para eu chegar neste faturamento? E aí, quando esses processos começam a ser desenhados, quando você faz 2, 5, 10 anos, isso tudo está rodando e você tem uma receita previsível acontecendo e vai otimizando tudo isso. Por quê? Porque as crises, meu filho, vão continuar surgindo. Uma hora é o Covid, outra hora é a eleição, outra hora é não sei o que, outra hora é aquilo outro, troca presidente. As crises nunca vão acabar, a segurança nunca vai existir. Mas quando o processo está rodando, conforme você desenhou, porque você lembra, você foi estratégico. Você não foi simplesmente um médico veterinário que só quer saber de técnica. Se você só quer ser um médico veterinário, ter uma clínica e só se atender, ficar que nem os cirurgiões que amam, né? Se trancar dentro do centro cirúrgico, só ficar fazendo cirurgia, então contrate um administrador. Porque não vai ter cirurgia se você não for um vet que faz a gestão do seu negócio. Sinto te dizer, se você foi lá, fez residência, mestrado em cirurgia e acha que só vai fazer cirurgia na sua clínica veterinária, preciso dizer que não vai.
Porque para chegar à cirurgia, você precisa ter se posicionado, ter feito os processos de venda, ter treinado o seu time de atendimento. E tudo isso é muito mais fácil quando você recebe atalhos, quando você recebe os processos, os manuais prontos para fazer acontecer. Então não tem mágica, mas existem processos que facilitam a sua vida de ficar batendo cabeça. E Clarice, se eu não fizer tudo isso e só agora querer abrir... Cara, tem 2 anos de clínica, Clarice, eu tenho que vender. O que vai acontecer? Burnout, excesso de trabalho, falta de dinheiro, desgaste com a profissão, as motos. E você vai acreditar verdadeiramente que é a profissão que está desvalorizada, quando é você que não está sendo estratégico. Por quê que eu tenho clínicas veterinárias faturando muito bem, obrigado, clientes apaixonados pela clínica e clínicas que quebram em menos de 2 anos? Faltou gestão. Mas aquela clínica que tá lá, eu já recebi um monte de cagada dela. Falta treinamento do veterinário. Mas quando as pessoas pensam primeiro na clínica, é porque ela está conseguindo se posicionar e captar novos clientes. E aí cabe ao gestor treinar este time tecnicamente para que não hajam cagadas, né? Essas famosas cagadas que a gente arruma por aí. Mas no processo de gerir os processos, de gerir o time, se estiver acontecendo, isso é eficiente para que eu fature R$200 mil. Pronto. E é isso, sabe? Então, Clarice, como que eu tenho uma clínica nova e eu quero faturar R$200 mil? Qual é o meu primeiro processo? Estão prontos? Como que eu começo? Por onde eu começo a fazer, então, 200 mil para uma clínica nova? É possível? É mais do que possível. Então, vamos lá, papel e caneta na mão, todo mundo pronto? Agora deixa eu tomar água. Então tá, primeiro passo. Vamos lá, primeiro passo. Posicionamento. Eu tenho que entender como eu quero ser visto enquanto clínica veterinária pelas pessoas da minha cidade e região. E aqui não quer dizer que você precisa ser uma clínica veterinária igual a todas as outras que tem internamento, que tem 24 horas, que faz o que, que faz aquilo. E se você quiser ser um centro clínico veterinário dermatológico? Onde vai ter um banho só para banhos terapêuticos, onde vai ser tudo que tiver para contribuir com dermatologia. Vai ter lá. Você pode ser um centro clínico veterinário nutricional, onde tudo que tiver para contribuir com as patologias de forma nutricional vai ter lá. Enfim, levanta a tua bandeira, entendeu? Eu não preciso ser uma clínica veterinária. Então, para pensar nisso. Como eu quero ser posicionado? A principal clínica veterinária de felinos, o principal centro de reabilitação de não sei da onde. E como eu quero ser visto? Quando as pessoas pensarem na minha clínica veterinária, o que virá na mente delas, tá? E não me vem com essa história, é caro, mas é bom. É o cacete. Porque é caro, mas é bom, não tem nada de experiência do cliente. As pessoas já nem vão aí porque é caro. E vão rodar um monte de lugar para depois ir aí. E aí tu pode ter cagado se tu não resolver, ainda dizer que tu é ruim. Então vamos acordar pra vida, tá? Então tá, depois que eu pensei no meu posicionamento e dentro do que eu quero atender, eu vou começar a desenhar o meu cliente. Quem é o meu cliente? É homem, é mulher, é casado, é solteiro, tem filhos, não tem, trabalha o dia inteiro, não trabalha. Quais são as principais dificuldades que ele tem na vida? É uma mulher solteira, que mora sozinha, que o pet é atópico. Aí tu começa a desenhar, na real, a pessoa é um shih tzu. Ela tá cansada de ouvir todo mundo reclamar que a casa dela fede a cachorro e tal. E aí ela tá solteira, às vezes ela quer levar um crush pra casa, ela tem vergonha de levar por causa do cheiro. Ela nunca consegue usar a roupa preta que ela tanto adora, porque tá sempre cheio de pelo. Então, eu comecei a desenhar as coisas e a rotina, mas ela adora passear no campo, ir na cachoeira, ir na praia, mas ela nunca consegue ficar muitos dias na praia porque não tem quem deixar o cachorro, e o cachorro ele é meio difícil. Pô, olha quantas coisas eu desenhei da minha persona. Então eu vou começar a fazer o quê? Gerar conteúdos, fazer ações de venda, fazer ações dentro da clínica, conduzir o meu tipo de atendimento, conduzir o tipo de venda para esse tipo de cliente. Trazer tudo que eu posso fazer para oferecer de melhor para esse tipo de cliente. Percebe que as necessidades e a comunicação com esse tipo de cliente é diferente do que se fosse um homem
casado com X filhos que mora no campo. Então é diferente. E casas que tem, aliás, cidades que tem mais casas e cães de pátio do que cidades com apartamentos e cães de apartamento, o comportamento é diferente. As necessidades são diferentes. A forma de interação com o pet é diferente. Então as estratégias devem ser adequadas para esse tipo de situação. Então eu vou desenhar a minha persona. E depois que eu desenhei a minha persona, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar os processos. Clarice, POPs, famosos POPs, mas não só para vigilância, eu tô falando de como vai funcionar. Como vai funcionar quando o cliente vê meu conteúdo que é muito legal e me perguntar o preço da consulta, da castração, da profilaxia? Eu vou responder, 120 vamos agendar, ou é 450 fora anestesia, medicação e sei lá mais o quê? Não, eu não vou fazer isso. Eu vou desenhar o tipo de mensagem, como que eu vou conduzir o cliente pelo processo, como que eu vou me interessar, porque antes de ser interesseiro, eu preciso ser interessado no cliente. E aí eu vou fazer toda essa conversa. E quando ele chegar aqui, como que vai funcionar? Ele agendou, vou mandar um questionário pré-consulta, vou mandar um manual da consulta, ele vai vir, vai sofrer todo um processo de estar comigo, eu vou fazer um panorama do tratamento durante o meu atendimento, vou traçar metas com ele, em vez de fazer uma consulta mais retorno, o que eu vou fazer? Vou fechar um tratamento individualizado, onde ele vai pagar 1.000 e pouco, em vez de pagar 100 e poucos, não vem no retorno, daqui um mês dá merda de novo no cachorro, ele quer um retorno gratuito quando tinha que ser outra consulta, e você sabe que para zerar o cachorro, para ele ficar bem de novo, ele precisa passar por pelo menos 2, 3 encontros para resolver a vida dessa pessoa. Então olha quantas coisas eu poderia ter resolvido se eu fechasse o tratamento como todo e levasse o paciente até o final do tratamento. E a pessoa, porque a pessoa é quem vai fazer o manejo em casa, a pessoa é que tem esse link emocional junto ao cachorro, ao gato. E se eu não faço um tratamento que envolve, sobretudo, as necessidades e a rotina desse tutor, o tratamento não vai para frente e você ainda fica mal visto, porque você não resolveu o problema da pessoa. Porque ela não vai dizer que ela que não fez o manejo certo, que era besteira fazer tudo isso que o veterinário falou. Se é que ela vai lembrar de tudo que você falou na primeira consulta. É mais fácil dizer que o veterinário não acertou na medicação, né? Então, eu vou fazer todo esse desenho. E quando ele voltar, eu já sei qual é o próximo passo para este animal se manter feliz e saudável. E junto disso, eu vou ter a operação resgate. Uma vez por semana, eu vou fazer a operação resgate e resgatar todos os nãos que eu recebi ou a falta de resposta que eu recebi nas redes. Ou seja, eu vou estar pegando as pessoas de volta para uma avaliação bucal, de repente, para finalizar essa pessoa. Eu vou fazer lives com parceiros. Olha só, daí eu já estou alinhando estrategicamente a captação de clientes com parceiros de outras profissões que tenham a ver com o meu foco de vendas. E aí eu vou mandar um e-book para quem me marcar nos stories. E aí eu vou lá, para quem me marcou nos stories, eu vou lá, entrego o e-book e faço uma pergunta-chave que bate na dor da pessoa para eu vender. Opa, captações eficientes. Então, quando eu vou munindo o meu funil de captação para as pessoas descer do meu funil de vendas e entrar na minha esteira de produtos e manter comprando, eu vou bater 200 mil muito fácil. Mas para isso, uma clínica que tem banho tosa, eu abri agora. Vai lá e potencializa o banho tosa para a clínica e potencializa a clínica para o banho tosa. Faz uma degustação de banho para os clientes da clínica para provar como é ter um pet banhado pelo seu banho tosa. E quem tá no banho tosa vai nos planos e faz uma avaliação, manda uma cartinha e um vídeo do que tá precisando ser feito nesse cachorro todo mês. Então olha quantas possibilidades você tem de fazer com os pets para fechar mais vendas e faturar 200 mil. E por que isso não acontece? Porque o veterinário está acostumado a ser passivo. E para acelerar as vendas, ele faz promoção, ele dá desconto, mas ele nunca pensa em ser ativo para manter os clientes voltando, para fazer vendas preventivas, em gerar experiência, em estrategicamente ecoar o nome pela cidade e região. Então vai lá e olha o seu calendário cultural da sua cidade e região e vê, tem aniversário da cidade esse mês, tem dia das crianças, tem o dia do nordestino, tenho não sei o que eu posso fazer para fomentar mais vendas, para gerar mais conexão com os meus clientes nesse processo. Ao invés de só ficar postando Outubro Rosa o mês inteiro em outubro, quando eu posso ter oportunidade de figurinha da Copa, quando eu poderia ter feito conteúdos
de memes divertidos com as eleições. Vote na Belinha para presidente, porque ela vai liberar ração para os cachorros de rua. Então, olha só. Tudo isso são oportunidades que eu tenho de me conectar com os clientes quando eu começo a pensar estrategicamente. Então, se eu quero ser uma clínica nova que fatura 200 mil, primeiro passo, posicionamento. Segundo passo, persona. Terceiro passo, definir como que eu vou fazer a minha captação e os processos de atendimento de excelência. E qual vai ser o próximo produto de esteira que eles vão consumir, que eles vão fidelizar. Depois que eu desenhei tudo isso, eu vou otimizando na minha gestão técnicas de captação de clientes e reativação. Então, o ciclo continua girando. Isso a gente vai começar a estruturar a fundo no nosso evento gratuito e online que vai acontecer do dia 10 ao dia 16 de outubro, no evento segredo da Clínica Veterinária 200 mil. Para se inscrever, o link já está na bio. Vai lá, clica, garante a tua vaga. É gratuito, é online, não precisa nem sair de casa para fazer, para a gente conseguir aí te mostrar na prática como é possível sim aí a sua clínica faturar 200 mil, desde que você pense estrategicamente para chegar neste resultado. E aí me conta, fez sentido tudo isso que eu trouxe aqui para vocês hoje? Ou não? Não sei, Clarice, é possível? Como é que tá aí? Manda coração se tudo isso que eu falei para vocês aqui hoje fez sentido. A Animadia que fez? Ah, que bom. Então, Vex, lembrando que até o início do nosso evento gratuito, que é dia 10 de outubro, a gente vai ter o Esquenta. O que é o Esquenta? São aulas Vet Class aqui como essas, todos os dias de forma gratuita, para começar a preparar a tua mentalidade, preparar a tua cabeça para quê? Para estar pronto para acessar todo o conteúdo que vocês vão receber do dia 10 ao dia 16, tá? E para quem continuou aqui, sempre faz sentido, que bom. E para quem ficou aqui, sinto dizer que estamos chegando ao fim. Mas tudo bem, não fica chateado não, porque amanhã, dia 28, a gente tem mais uma Vet Class de Esquenta, e que é o quê? Para faturar 200 mil na clínica veterinária, é preciso faturar menos. O quê? Clarice, tá louca? Sim, porque a gente vai trabalhar menos. Amanhã eu vou te ensinar como faturar 200 mil trabalhando menos. E aí, eu quero saber quem é que vem. Quem é que vem amanhã pra gente aprender a faturar 200 mil trabalhando menos? Todo mundo vem? Sim ou não? Então, vai, estou esperando vocês. 11h30 da manhã, 11h35, às vezes dá uma atrasadinha, dependendo de como vai ser amanhã, muito louca. Mas eu espero amanhã vocês 11h30 da manhã para aprender a faturar 200 mil trabalhando menos, tá? Então, meus amores, um grande beijo. E como eu sempre digo, o que eu sempre digo para vocês? Empreenda, veterinário.